Hoje estamos aqui mais uma vez em um culto online, porque ainda estamos no período de confinamento social. Então, antes de começarmos este culto, gostaria de pedir aos irmãos que já se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe seu like, tá certo? Vamos iniciar mais um culto orando ao Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, porque estamos aqui, ó Pai. Te agradecer, Senhor, porque Tu liberaste, ó Pai, essas redes sociais, ó Pai, para nós falarmos, Senhor, do Teu amor, falarmos, Senhor, da Tua bondade, ó Deus querido. Meu Deus, e neste momento, Senhor, estamos iniciando, Senhor, mais um culto, ó Pai, de louvor e adoração a Ti, ó Pai. Recebe, ó Pai, como um cheiro suave, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está ouvindo, cada um que esteja vendo, Senhor, este vídeo, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos passar para a meditação do louvor. Pai do Senhor, irmãos, vamos louvar o Senhor. Toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo é reinar em
Deus, amados, nós estamos mais uma vez aqui na presença do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Agradecidos estamos por podermos, no meio da pandemia ainda, isolamento social, reclusão, essas coisas que estamos vivendo nestes dias, mas o nosso coração está tranquilo diante de Deus. Sua palavra nos consola e nos conforta, e nós queremos neste momento, domingo 14 de junho de 2020, queremos saudá-los em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz que Ele disse que daria reine nos nossos corações, nos mantenha sóbrios, tranquilos na sua presença, vivendo a cada momento, considerando que Ele é Deus e que Ele está acima de todas as coisas, e que a despeito da pandemia, a despeito das dificuldades que os homens têm de conduzir esses dias, Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo o Criador de todas as coisas, e nós que cremos nele, continuamos confiando e dependendo inteiramente dele. A Bíblia Sagrada diz que é dele que vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Não é dos homens, não é de uma denominação, não é de uma igreja, não é de uma pessoa humana, é do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. É Ele quem nos concede. Portanto, seja saudado nesta oportunidade, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem amamos de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento. Sabemos, meus amados, que nós estamos há 87 dias de confinamento, de isolamento social. 87 dias reclusos em nossas casas. Graças a Deus estamos retomando gradativamente o curso normal das nossas vidas, e nós, como igreja, como crentes, como obreiro do Senhor, temos honrado o decreto do governo do Estado e do prefeito de Fortaleza. Nós temos honrado todas as orientações da Secretaria do Ministério da Saúde. Nós temos procurado cuidar bem, melhor dos idosos, daqueles que são mais vulneráveis e das crianças. E damos graças a Deus muito mais, porque até aqui, 87 dias de pandemia, nenhum membro das nossas igrejas foi acometido desse vírus maldito, tão propagado, tão divulgado, tão temido por aqueles que não têm pleno conhecimento do Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Nós temos agradecido a Deus porque Ele tem cumprido as suas promessas nas nossas vidas. Amados, nesses dias nós temos usado a rede social para ministrar a palavra de Deus, alimentar os irmãos, os membros da igreja, com o alimento, o pão espiritual, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, já que, por decreto do governo,
nós não podemos fazer culto presencial, que os irmãos ficam em casa, e nós temos, durante esses dias em que não podemos estar cultuando juntos, congregacionalmente, nós estamos aproveitando a rede social e transmitindo através dela os cultos que são considerados cultos oficiais, os cultos de segunda-feira, cultos de quinta-feira e cultos dominicais. E nós temos esses dias meditado, refletido sobre vários assuntos, sempre considerando que estamos em meio a uma crise, estamos em meio a uma pandemia e, portanto, toda a orientação da palavra de Deus nestes dias, nesses 87 dias, tem sido no sentido de encorajar os irmãos a permanecerem fiéis, no sentido de orientá-los a estarem na presença de Deus, a entrarem na presença de Deus, a melhorarem a sua comunhão com Deus e com os irmãos, a ler mais a palavra, a orar mais, a jejuar mais, a louvar mais, a cantar mais, a praticar as boas obras diante daqueles que são mais carentes ou com eles, de maneira que a cada dia, cada culto, nós temos refletido e meditado sobre um tema. Hoje nós queremos conversar com os irmãos e com as irmãs, com as pessoas que nos assistem, que participam conosco deste culto online. Nós queremos hoje conversar, meditar, refletir sobre o seguinte tema: entendendo e enfrentando crises, no plural, crises. Por que dizemos crises no plural? Porque nós passamos por muitas crises. Atualmente nós estamos vivendo aí não somente a crise na saúde causada pelo coronavírus, mas temos crise política, temos crise social, temos crise financeira, temos aí crises de saúde, temos várias crises em um momento só. Mas as nossas ações e reações como cristãos, como crentes, como discípulos do Senhor Jesus Cristo que somos, elas devem ser as mesmas diante de qualquer tipo de crise. São as mesmas, os mesmos padrões, os mesmos princípios, as mesmas normas que nós honramos quando enfrentamos uma crise de saúde, são os mesmos que usamos quando enfrentamos uma crise política, ou uma crise social, ou uma crise financeira. São os mesmos princípios. Então, como nós temos a palavra de Deus como única regra de fé e prática, então nós temos que transmitir, primeiramente absorvendo para nós, depois transmitir para os irmãos aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos dá como orientação para nos comportar, para agir e reagirmos em meio às crises. Então hoje vamos estar conversando com você sobre entendendo e enfrentando as crises. A base bíblica que nós queremos tomar nessa oportunidade está no Salmo 55, os versos 1 a 8, e em João capítulo 16, que é um dos temas que nós já falamos aqui. João 16, apenas o verso 33. Salmo 55, 1 a 8 diz: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Agitado estou e ando perplexo por causa do clamor do inimigo e da pressão do ímpio. Pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me perseguem. O meu coração confrange-se dentro em mim e terrores de morte sobre mim caíram.
Temor e tremor me sobreveio, e o horror me envolveu. Pelo que eu disse: quem me dera asas como de pomba, então voaria e encontraria descanso. Eis que eu fugiria para longe e pernoitaria no deserto, apressar-me-ia a abrigar-me da fúria do vento e da tempestade. O verso 33 do capítulo 31 de João diz: respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O texto não é apenas um verso do capítulo 16, mas é do verso 31 ao verso 33 do Evangelho de João, capítulo 16, versos 31 a 33. Meus amados, nós estamos diante de um texto que nós já temos refletido, meditado sobre ele, noutras oportunidades. Mas nessa oportunidade nós queremos dizer que nós, seres humanos, temos grandes dificuldades em lidarmos com os problemas das nossas vidas. Esta verdade é evidenciada na expressão usada pelo salmista no Salmo 55, em que ele expressa o desejo de fugir, de escapar da tempestade. No verso 6 ele diz assim: pelo que eu disse, quem me dera asas como de pomba, então voaria e encontraria descanso. Eis que eu fugiria para longe e pernoitaria no deserto, apressar-me-ia a abrigar-me da fúria do vento e da tempestade. Isso está nos versos 6 a 8. Meus amados, isso é uma coisa natural do ser humano. Quando entra numa tempestade, quando entra numa crise, normalmente a ideia que nos envolve é fugir dela. Existem até certas expressões que a gente conhece ao longo do tempo, fazem parte dos provérbios humanos, que diz que o tempo vai se encarregar de apagar tudo ou de resolver tudo. Mas na verdade, queridos, nós como servos do Deus vivo, filhos do Deus Altíssimo, nós não podemos agir dessa maneira, porque sabemos, temos autoridade maior, temos direção melhor, temos poder maior, que é o poder de Deus, a fé que nós temos no coração, gerada pela palavra de Deus. Nós temos a autoridade de Deus, nós temos a panóplia de Deus, que nos capacita a reagirmos diante das crises e das tempestades diferente dos demais. Meus amados, todos nós sabemos que crise é uma agitação violenta provocada por um acontecimento brusco. Brusco é uma crise que nós enfrentamos ou que surge nas nossas vidas
ela vem para nos agitar, para nos sacudir, para nos desafiar, com o intuito de nos fazer mal. E se nós não enfrentarmos as crises dentro das condições verdadeiras que a palavra de Deus nos dá, a nossa tendência é ou fugir dela ou estarmos conscientes que não devemos dar valor a elas e dar tempo ao tempo, a fim de que elas por si só se destruam. Mas não é assim que tem que acontecer, porque nós temos na Bíblia Sagrada a orientação verdadeira como discípulos do Senhor Jesus Cristo para enfrentarmos as crises, as tempestades, os maus tempos. O salmista, ele expressa-se dessa maneira porque nós sabemos que é natural do ser humano. Mas ao mesmo tempo que o salmista age dessa maneira, querendo fugir, querendo tomar asas como pomba, fugir da tempestade, fugir da crise, ao mesmo tempo que ele experimenta isso é natural, nós passamos por isso, mas também ele percebe que há uma ação sobrenatural de Deus e que ele não tem asas e ele não pode fugir, o que ele tem é que enfrentar, entender as questões, entender as crises, entender as tempestades. Elas fazem parte da nossa sobrevivência, elas fazem parte da nossa existência enquanto seres humanos vivendo nessa terra conturbada, violenta, que jaz no maligno. Nós precisamos entender cada uma das crises e enfrentá-las. E também sabermos como fazer isso. Não é só o fato de entender as crises, as tempestades, mas também não é só o fato de enfrentá-las, mas nós precisamos saber como fazer isso. Não é fugir, não é dar tempo ao tempo, não é se acomodar em meio a elas, mas entendê-las e enfrentá-las e saber como fazer isso para que as nossas ações, as nossas atitudes, elas devem acontecer para a glória de Deus, já que a palavra de Deus diz que o que é principal na nossa existência, a finalidade maior da nossa existência é glorificar a Deus. O apóstolo Paulo já ensinou isso à igreja de Corinto, que para nós também é ensino, que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Portanto, no meio das crises, temos que cumprir a finalidade para a qual nós existimos, a finalidade maior, que é glorificar a Deus no meio das crises. Meus amados e meus queridos irmãos, todos nós enfrentamos crises físicas, psicológicas, emocionais, financeiras, políticas e até espirituais. E nesses dias de tempestade, de pandemia, eu espero que o Espírito Santo, que nos trouxe até aqui, ele também te trouxe até aí, até onde você está, para nos fazer entender a crise, enfrentá-la e sabermos como enfrentá-las para sairmos dela glorificando e exaltando o nome do Deus eterno e todo-poderoso. Meus amados, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele durante o seu ministério, quando esteve aqui na terra, e isso está no final desse verso que nós lemos do capítulo 16 de João, ele diz: tenho-vos dito estas coisas
para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenho-vos dito estas coisas para que entendam que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus Cristo nos leva com aquilo que Ele ensinou para os discípulos. Ele nos leva a compreender que o fato de estarmos na direção de Deus, em obediência a Deus, na presença de Deus, servindo a Deus, vivendo a vida de Deus, por Deus e para Deus, não nos isenta de passarmos por crises. Vejam, por exemplo, o que está escrito no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Mateus, ali naquele momento em que os discípulos estavam vivenciando aquela tempestade. O texto, verso 23 diz: Jesus entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Vejam que os discípulos seguiram a Jesus, obedeceram a Jesus. Jesus entrou diante deles e eles o seguiram, os seguidores do Senhor Jesus Cristo. E o verso 24 diz assim: eis que se levantou tão grande tempestade no mar, que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Meus amados, os discípulos no barco, Jesus entra primeiro, Jesus se deita por conta do cansaço, da fadiga do dia e começa a dormir. Paralelamente começa uma grande tempestade. O texto diz uma tão grande tempestade. E Jesus estava lá, estava dormindo. E os discípulos se atordoam e remam, e profissionais da pesca que eram, dominadores de todas as técnicas de condução de barco, de pesca, eles se afrontam, e eles acordam o Senhor Jesus Cristo, eles sacodem o Mestre e dizem: Senhor, nós estamos para perecer, Senhor, nós estamos perecendo, a tempestade é muito grande, Senhor. Ah, meus irmãos, precisamos compreender que o fato de sermos crentes em Jesus, o fato de sermos fiéis ao Senhor Jesus, o fato de estarmos na presença do Senhor Jesus, mas pelo fato de morarmos no mundo ainda, não nos isenta de passarmos por crises. Não. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nesses dias de pandemia, nós precisamos entender algumas coisas. Precisamos compreender que na crise, nas tempestades da vida, elas nos dão oportunidade para crescer e amadurecer, fortalecer na fé. As crises, elas nos dão oportunidade de sermos mais pacientes, de sermos mais experientes, de sermos mais esperançosos. Por exemplo, em Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5 diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aleluia! E não somente isto, mas também
gloriamo-nos, perceba, veja, escute, entenda, gloriamo-nos nas tribulações, sabendo, aí não podemos estar ignorantes, sabendo, diz o texto, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança, e a esperança não desaponta, porquanto, veja a causa, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgados. Ah, meus irmãos, queridos e amados, essa crise seja para mim e para você meio de aprendermos a suportar, a enfrentar, a ter mais paciência, ter mais esperança, meus queridos. Que Deus visite o seu coração e fale profundo ao seu coração. Me lembro que certo tempo atrás um dos nossos obreiros foi fazer uma visita, era um pastor, e ele, chegando naquela casa, a irmã estava atribulada e reclamando, disse: pastor, ore por mim, para que eu tenha mais paciência, meus filhos me dão muito trabalho, meu marido bebe, ore por mim, pastor, para que eu tenha mais paciência, ore por mim. E o pastor começou a orar e disse: Senhor, traz mais tribulação a essa irmã, meu Senhor. Traz mais tribulação para esta irmã. E aí, quando o pastor terminou a oração, a irmã perguntou: mas pastor, como é que o senhor faz uma coisa dessa? Eu pedi para o senhor orar por mim, para que eu tivesse mais paciência, para suportar o peso da carga que eu levo com os meus filhos e com meu marido que bebe. E o senhor pede para mim mais tribulação? E o pastor: minha irmã, a Bíblia Sagrada diz que a tribulação é boa para nós. A tribulação nos faz perseverantes, pacientes, experientes, esperançosos da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, não deixe que essa crise tire a tua esperança. Não. Deixe que a esperança do Senhor Jesus aumente no seu coração. Amadureça, cresça na fé e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Um segundo aprendizado que a crise nos dá é que nós podemos ter compreensão da palavra de Deus. Veja, compreensão da palavra de Deus. O salmista no Salmo 119, verso 71, diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Foi-me bom, o salmista está dizendo, foi-me bom ser afligido. Ah, meus queridos, estes momentos são para nós propícios, para que nós compreendamos os estatutos de Deus. Esse conflito que os homens estão vivendo aí, de não saber como encontrar uma solução, uma saída para a cura do coronavírus, isso tem sido uma amostra clara de que eles não têm a condição. A condição está nas mãos de Deus. A solução está nas mãos de Deus. Portanto, lendo a palavra de Deus, nós vamos ficar mais seguros da operação e da solução, da boa dádiva que só pode vir de Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Meus amados, uma terceira lição que aprendemos
é que as crises, ou a crise, ela é suficiente para transformar. Nós temos nela, não é que ela seja suficiente, mas nós temos, no meio delas, nós temos a oportunidade de ter os nossos relacionamentos transformados. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Jó, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: e sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E, levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O capítulo 2, versos 9 e 10 diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Blasfema de Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Verso 10: mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim és tu. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Capítulo 16, verso 2: tenho ouvido muitas coisas como essas. Todos vós sois consoladores molestos. E lá no capítulo 42, versículo 5, diz assim: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus amados, a experiência de Jó, uma experiência jamais vivida, quem sabe, por qualquer ser humano na face da terra. Um homem que tinha tudo, mas temia a Deus, perde tudo, perde a família, a esposa age como louca, os seus amigos são contra ele, e ele ainda assim preserva a sua fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. E quando passa por tudo isso, ele diz: Senhor, eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando que Jó aprendeu, afinou o seu relacionamento com Deus? Quando? No meio da crise, no meio da tempestade, perdeu tudo, afinou o seu relacionamento com Deus. Até a pessoa mais próxima da sua vida lhe aconselhou a amaldiçoar o seu Deus e morrer, mas ele permaneceu fiel. E o texto sagrado diz que ele não pecou com seus lábios diante de Deus, nem contra Deus. E por conta da sua fidelidade a Deus, Deus lhe deu dobrado, multiplicado tudo o que ele tinha pela sua fidelidade. Evidentemente, nós não servimos a Deus para que Deus nos dê alguma coisa. Nós servimos a Deus porque amamos a Deus. Porque, meus amados, quando a gente faz alguma coisa por interesse, evidentemente que quando não nos interessa, nós não faremos. Mas quando nós fazemos as coisas porque devemos fazê-las, motivados por amor, aí, meus queridos, nós faremos na alegria, na tristeza, na abundância, na escassez, em qualquer situação, nós continuaremos, permaneceremos fiéis ao Deus Todo-Poderoso. Um outro ensino que no meio da crise nós podemos aprender, receber e praticar, é que no meio delas nós podemos corrigir defeitos. Em 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 10, diz assim:
E para que me não exaltasse demais, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que eu afastasse de mim, e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes de gloriar-me, gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Ah, meus queridos, que valor extraordinário tem o fato de amarmos a Deus acima de todas as coisas. O fato de olharmos para Deus no meio da crise e sabermos que a nossa vida precisa ser a cada dia aperfeiçoada no serviço ao Senhor. Como aprendemos esse valor? Não é pelo que temos, não é pelo que teremos, mas é pelo amor que está nos nossos corações por nosso Senhor Jesus Cristo. É a fidelidade que tem que estar nos nossos corações. É tempo de corrigirmos esses defeitos. Quantas vezes, por coisas simples, por coisas até sem valor, a tendência do ser humano é desobedecer a Jesus, é desobedecer a palavra de Deus, é fugir da presença de Deus, é trocar as coisas de Deus por coisas do mundo, coisas humanas, coisas simples, mas que não tem valor diante de Deus. Queridos, nós temos a oportunidade, nesses dias de pandemia, de confinamento, de reclusão, de isolamento social, olharmos aquilo que em nós ainda é defeituoso, em qualquer área das nossas vidas, e modificarmos, deixarmos que a palavra de Deus modifique, molde dentro de nós. A tempestade, meus irmãos, em segundo lugar, que nós mesmos provocamos. Nós entendemos que o fato de estarmos na presença de Deus, servindo, amando, vivendo, ser disposto a ir até ao extremo por causa dele, por meio dele e com ele, não nos isenta de passarmos por crises, porque estamos no mundo. E o Senhor nos advertiu: no mundo tereis aflições. Mas precisamos compreender também que há tempestades que nós mesmos provocamos. E é aqui que precisamos entender bem aquilo que o apóstolo Pedro diz lá na sua primeira carta, que ele diz: é melhor sofrer por fazer o bem do que como malfeitores, fazendo o mal, sedes julgados e condenados. Então é melhor estar vivendo no meio da crise, servindo por amor ao Senhor Jesus, do que sermos provocados ao sofrimento por causa do pecado que nós cometemos. Então, há crises que nós mesmos somos os culpados de enfrentarmos. Nós provocamos certas crises. Nós temos um exemplo disso, é o exemplo de Jonas. O que aconteceu com o profeta Jonas, homem de Deus, santo e amado, proclamador da palavra de Deus? Deus deu uma ordem ao seu profeta, o Jonas. Deus lhe mandou: vai a Nínive, prega a minha palavra. O que Jonas fez? Deus diz: prega a minha palavra, porque o clamor dele, a maldade deles chegou até a minha presença. Então vai lá e prega. E a pregação era por 40 dias.
40 dias, arrependam-se, porque depois de 40 dias haverá destruição. E Deus disse para eles: se eles crerem, serão livres da destruição. Porém, se não creres, a cidade será destruída. Mais de 120 mil pessoas. O que Jonas faz? E Jonas tinha suas razões. Porque, meus irmãos, durante o reinado de Jeroboão, Israel foi, tentaram destruir Israel por 14 vezes. E o Jonas era filho do profeta Amitai. E descendente, aquele que daria, que seria o que sucederia o seu pai no ministério profético. Ele agia como sacerdote e também como profeta. E o Jonas cresceu no meio dessa experiência, 14 vezes, ano após ano. E aquele menino cresce no meio dessas ameaças. A Síria vai destruir Israel. E a oração deles, evidentemente, era para que Deus livrasse Israel dos assírios. Então, a gente pode pensar que aquele garoto cresce naquelas circunstâncias. À noite vai dormir pensando que não acordaria porque os assírios viriam e o matariam, a seu pai, sua casa, sua família. Então, Jonas tinha razão para não querer que Nínive fosse salvo. Nínive era a capital da Síria. Jonas, em vez de obedecer a Deus, ele foge em direção contrária, oposta. Ele vai para Tarsis. E o que acontece com Jonas? Ele entra num barco, e o barco, a sua presença no barco provoca uma grande tempestade. Quem provocou a tempestade no barco, no mar, para destruir o barco? Jonas. Meus amados, quando nós chegamos no capítulo 2, nós encontramos o Jonas arrependido, porque ele é jogado no mar, é engolido pelo peixe, e dentro do grande peixe ele faz aquela oração. No final da sua oração, há um texto no verso 9, que ele diz assim, algumas outras palavras que ele diz: eu desci até os fundamentos dos montes, a terra encerrou-me para sempre, com os seus ferrolhos, mas tu, Senhor Deus, fizeste subir da cova a minha vida. Quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Então entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos vãos ídolos, ou aos ídolos vãos, afastam-se da tua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Aí vem a frase extraordinária: o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao ventre e o peixe. Falou o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na terra. Meus amados, Jonas percebe, entende, compreende a crise, a tempestade, e ele reage. Ele arrepende-se diante de Deus e diz: Deus, o que eu votei pagarei. Qual o voto do profeta? O voto do profeta envolvia 3 coisas. Senhor, o que o Senhor quiser que eu seja, eu serei profeta. É o que o Senhor quer que eu seja? Sim, então eu serei profeta. Senhor, aonde o Senhor me mandar ir, eu irei. É a ordem, o ide e falai. E Senhor, o que o Senhor me mandar fazer, eu farei. É o voto do profeta. Não está escrito aqui no livro do Jonas, mas
era o que envolvia o voto do profeta. Se o Senhor quiser que eu seja, eu serei. Aonde o Senhor me mandar, eu irei. E o que o Senhor me mandar falar, eu falarei. Ele disse: Senhor, o que eu votei, pagarei. Meus queridos, por conta da sua desobediência, o Jonas provocou uma tempestade. Ele provoca a tempestade, o barco quase que vai a pique, mas o Jonas se arrepende, no capítulo 2. E ele diz: o que votei, pagarei. Em segundo lugar, meus amados, depois do arrependimento do Jonas, por conta daquilo que ele provou, a tempestade, a crise que ele provocou, ele se expõe, ele resolve a corrigir os seus erros. É o que nós temos que fazer. Estamos no meio de uma pandemia, é momento de reflexão, corrigir os nossos erros. O que é que temos, e aqui tem um princípio, o que é que temos deixado de fazer que deveríamos ter feito, ou está fazendo? O que é que nós fizemos que desagradou a Deus? O que é que nós fizemos que desagradou a Deus? O que nós devemos fazer para agradar a Deus? Devemos considerar essas questões por conta de que nós existimos para a glória de Deus. Precisamos arrepender dos nossos erros e precisamos corrigir os nossos erros. E em terceiro lugar, as crises que enfrentamos, ou as tempestades, elas acontecem conosco muitas vezes porque nós não consideramos os bons conselhos. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, quando estava viajando preso, e houve um momento em que o barco, ao tempo, ficou ruim para navegar, e o apóstolo Paulo diz para o chefe do grupo que o estava conduzindo, que não era bom que eles seguissem viagem, porque o tempo não era favorável. E eles resolvem desobedecer, negligenciar a orientação do apóstolo Paulo. E a palavra de Deus diz que após o jejum, eles enfrentaram a tempestade. E no meio da tempestade, meus queridos, fruto de uma desobediência a um conselho de alguém que servia a Deus, quantos de nós temos negligenciado o conselho? Quantos de nós temos negligenciado a palavra de Deus? Quantos de nós temos feito pouco caso da orientação ministerial, pastoral, muitas vezes? Meus amados, muitas das crises que enfrentamos, elas são fruto da negligência quanto à observação de bons conselhos. Bons conselhos. Me lembro que um tempo atrás nós estávamos como conselheiros de uma mocidade da igreja e nós participamos em um momento de uma família que havia sido perturbada por a desobediência do pai da família, e ele teve que, por conta de que uma das filhas lhe reclamou do seu procedimento, ele disse que não pagaria mais sua faculdade. E eu era conselheiro da mocidade, e a moça foi lá conversar comigo, e nós conversamos com ela, e eu disse para ela que não ia dar nenhum conselho que não tivesse apoio na palavra de Deus, ainda que pudesse ser ruim para ela. E conversamos, e a direção que nós tivemos que dar foi que ela fosse ao seu pai, pedisse desculpas ao seu pai, pedisse perdão ao seu pai, e porque ainda que ele não continuasse a pagar a sua faculdade, mas só o fato dela honrar a palavra de Deus, honrar pai e mãe, só isso seria motivo para que Deus mantesse a sua mão sobre ela e não permitisse que o seu pai parasse de pagar a sua faculdade. E ela procedeu assim. Ela foi lá, pediu perdão ao seu pai, e o pai chorou,
e o pai pediu perdão para ela. O pai reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado e continuou pagando sua faculdade. Ela se formou, já é uma doutora. Por quê? Porque obedeceu um conselho. O que ela queria fazer? Queria sair de casa, queria morar com uma amiga, porque o pai, sem razão, em pecado, lhe havia afrontado, só porque ela estava com a razão de reclamar do erro do pai. Mas isso não a isentava de seguir o conselho da palavra de Deus. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E hoje ela é uma senhora casada, com família, formada, boa profissional, porque seguiu o conselho. O fato aqui do naufrágio do barco do apóstolo Paulo foi que eles achavam que não deviam ouvir o conselho de um preso, de um encarcerado. Mas era um preso, servo de Deus, que tinha a direção de Deus, um homem de vida santa, íntegra, vivendo na presença de Deus. Não ouviram? Houve o naufrágio. E o apóstolo diz: olha, não se preocupem, mandem os homens que sabem nadar sair do barco, e nós procuraremos qualquer destroço do barco até chegar em terra firme. Mas não se preocupem, nenhum só fio do vosso cabelo se perderá, nenhum. Não se preocupem, porque Deus nos dará a vitória. E aí eles seguiram o conselho do apóstolo Paulo e ninguém morreu, todos foram salvos. Poderia não ter havido naufrágio, mas aconteceu porque não consideraram o conselho do profeta, do apóstolo, do servo de Deus. Meus amados, nós precisamos então entender que no meio das crises nós podemos aprender muitas coisas. As crises, elas não nos, o fato de estarmos na presença de Deus não nos isenta delas, mas nós precisamos saber que a crise que nós provocamos e a crise que ela acontece nas nossas vidas porque nós não ouvimos conselhos. Mas, meus amados, agora que entendemos as crises, a crise que Deus permite, a crise que nós provocamos e a crise que acontece conosco porque não seguimos o conselho dos mais velhos, dos mais experimentados ou da palavra de Deus. Elas acontecem por isso. Essa que nós estamos vivendo, sabemos sincero e seguramente que essa pandemia está existindo para que as pessoas entendam que elas precisam de Deus. Nenhum homem, por mais sábio que seja, vê o vírus, nem tem a solução para o vírus. Mas Deus tem. Deus está dizendo para o mundo: ouçam, creiam, eu estou aqui, sou eu que criei o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. É Deus, Deus é Deus, Ele continua sendo Deus, apesar de tudo contrário, mas Deus continua sendo Deus. Nós temos a oportunidade de aprendermos, entendermos a crise, enfrentarmos a crise e sabemos sair dela para a glória de Deus. Como entendemos as crises e sabemos o que são elas, nós agora precisamos saber como sair delas. Rapidamente, está acabando o tempo, queremos só citar que nós precisamos recorrer a Jesus como os discípulos fizeram no barco. O mar revoltado, o barco quase a pique e Jesus dormindo. A quem os discípulos recorrem? A Jesus. É tempo de estarmos afinados com o Senhor Jesus. Segundo lugar, precisamos saber que, a despeito de acharmos que Deus está demorando ou que Deus está dormindo, saiba que só a sua presença é suficiente para descansarmos. O salmista no Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz do Senhor: Deus meu refúgio, em quem confio. Aleluia. Em terceiro lugar, meus amados, nós precisamos saber que precisamos manter o equilíbrio como crentes em Jesus Cristo.
Quando todos estão atormentados, nós estamos tranquilos. Mas por causa de nós? Não. Por causa da confiança que nós temos no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis. Nós precisamos também não deixar que as dúvidas invadam os nossos corações. Amados, ouvi nesses dias de uma senhora, ela dizendo, atordoada, dentro da sua casa, lá do seu quarto, dizendo, será que esse vírus vai passar? Quando é que essa pandemia vai acabar? Não estou mais aguentando, eu estou enclausurado aqui, eu estou com medo, eu tenho medo, meu filho, meu marido, meus amados. Que dúvida, para que dúvida? Deus é o Deus dos deuses, aleluia. E concluindo, queremos só citar aquilo que está em Mateus capítulo 14, verso 28 a 33, que diz, respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele, vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas sentindo o vento, teve medo. E começando a submergir, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus lhe estendeu a mão e o segurou. E lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste em teu coração? E logo que subiram no barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Que essa expressão dessa experiência última invada os nossos corações. Nada de medo, nada de angústia, nada de intranquilidade, mas aprendamos no meio dessa crise e afinemo-nos com o Senhor para a glória de Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Nós queremos concluir a palavra, como sempre fazemos, orando pelos pedidos que estão nessa caixinha, orando por você, pela sua família e orando pelo governo do mundo e do Brasil. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma vez termos a oportunidade, Senhor, de ministrar a tua palavra através da rede social. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra, Senhor, ministrada nesta oportunidade, encontre corações sedentos, famintos, meu Deus, e ela seja plantada nos corações como semente viva, que ela possa produzir transformações, de maneira tal, Senhor, que cada pessoa que a ouvir, ou que a ouviu, seja aperfeiçoada, Senhor, no relacionamento contigo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, oramos pelas famílias, os pais, as mães, as crianças, os idosos, ó Deus. Oramos também pelo governo do Brasil. Pedimos que a tua mão continue se movendo, repreendendo todo o mal e dando sabedoria, entendimento e discernimento àqueles que te temem, Senhor, para que possam conduzir esse momento, Senhor querido, de pandemia, no sentido de que haja, ó Deus, a solução vinda direto do alto da tua glória, para a glória, louvor e honra do teu santo nome. Repreende toda a ação do império das trevas no mundo, no Brasil, no Ceará. Repreende toda a ideia maligna, Senhor, de comunismo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, estabelece, Pai, a tua ordem, o teu governo, pois a ti pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, seja com você, com a sua família, com o governo do Brasil, do mundo, do estado do Ceará e de Fortaleza, para a glória de Deus. Amém. Amém, irmãos. Acabamos de ouvir a palavra do Senhor. Chegou a hora de encerrarmos este momento. E antes de encerrarmos, eu gostaria de dar alguns avisos aos irmãos. O primeiro aviso é que o templo vai estar aberto às segundas, às quartas e aos sábados, a partir das 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde. O templo vai estar aberto para os irmãos trazerem os seus dízimos, as suas ofertas.
E se os irmãos tiverem algum pedido de oração também, os irmãos podem estar trazendo aqui no templo ou pelo Instagram, que vai estar aqui embaixo. Os irmãos podem botar lá no direct ou também no Facebook, que também vai estar aqui embaixo. O outro aviso é que os irmãos se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, porque aí toda vez que nós postarmos um vídeo vai estar aparecendo nas notificações dos irmãos. E deixe seu like, compartilha para todo mundo, para os seus amigos, para os seus familiares, para assim os irmãos vão estar proclamando o Evangelho, tá certo? Então é isso e até segunda-feira.